Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Sabores e Tradições. E o nosso Sabores e Tradições está sempre renovando, sempre pensando em vocês. Assim como esse mês de julho, que está sendo um mês muito badalado, muito tumultuado, assim está sendo os nossos pensamentos em melhorias sempre para vocês, telespectadores. Então, hoje, os Sabores e Tradições, ele vem com aquela pitada de cuidado, de atenção, de saúde. E para falar mais sobre tudo isso, hoje, tirar aquelas dúvidas do pessoal aí que está do outro lado, aquelas dúvidas da área da saúde, hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal, muito grandioso, que vai tirar dúvidas sobre emagrecimento, sobre a cardiologia, sobre como ter uma vida saudável, o que é certo, o que é errado, como proceder com as canetas emagrecedoras. Então vamos tirar bastante dúvidas sobre uma aula completa sobre o nosso metabolismo. E para falar mais sobre o assunto com bastante prioridade, o nosso convidado especial, o Dr. Leonardo Ávila, que vai vir falar sobre esse assunto. Ele que é cardio e nutri também vai vir aqui falar. Então, para vocês ficar mais inteirados de tudo, vamos rever o Momento Saúde. Vamos lá? 11h34 ao vivo aqui pelo Portal RC1, Momento Saúde na nossa tela. Agradecendo mais uma vez a Tamires, agradecendo mais uma vez ao doutor que está aqui junto com a gente. E olha a Tamires, ó, louca para ser furada por um alfinete, tá vendo na roupa? Do céu. Você vê que a gente é profissional da área da saúde quando já vem com pérforos cortantes, né, doutor? Aí, ó. Eu fui olhar aqui e falar oi pra ela, eu vi que tinha uma... O alfinete, gente, não é esse alfinete. A Elza Soares anda com o alfinete pendurado na blusa porque diz que é sorte. Ah, então volta o alfinete. Vou deixar aqui. Quem sabe, né, agora, hein? Volta o alfinete, então. Obrigado mais uma vez, Tamires. Doutor, obrigado mais uma vez. A esposa do doutor também tá aqui junto com a gente nos nossos estúdios. Vamos falar desses assuntos que estão chamando a atenção, né, na nossa saúde, né? Na nossa saúde. Esse quadro, bom dia, pessoal, bom dia a cada um que se encontra aqui presente, né? Estamos iniciando, como o Alex acabou de falar, o Momento Saúde. Esse quadro, ele é de extrema importância, porque quando eu falo de saúde a gente não se brinca. Claro. É prioridade. Se você tem uma saúde de qualidade, você está apto para as outras coisas, para as conquistas e tudo mais, né? E hoje, para falar no Momento Saúde, a gente trouxe o Dr. Leonardo Ávila, ele que tem sua formação em cardiologia e nutrologia, formado há mais de 35 anos e também médico intensivista e professor da UnoOeste. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia. Doutor, para iniciar esse bate-papo, eu queria que você falasse quais são as principais doenças cardiovasculares que você recebe no consultório. Hoje, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia à população que escuta. A maioria no consultório, basicamente, é o quadro de hipertensão linkado a várias patologias que levam a essa situação, né? Temos também, numa segunda etapa, as doenças de infarto, angina, que acometem em grande quantidade a população. Hoje é uma das grandes preocupações, né? O infarto, e tudo isso que está acontecendo é para tentar diminuir a chance da pessoa ter um infarto. Então, é uma das grandes doenças que hoje tem uma mortalidade altíssima, né? E que existe um foco, um estudo muito grande em cima dessa doença para tentar diminuir a possibilidade dela acontecer. Doutor, eu queria que você falasse também qual a relação entre a cardio e o nutri e o porquê você escolheu, né, conciliou essas duas formações.
Na verdade, a minha vida profissional começou na década de 90, né? Onde eu fiz a especialização, a residência médica em cardiologia. E todo cardiologista está muito linkado às unidades de terapia intensiva, porque geralmente a gente lida com pacientes que infartam, internam em CTI e tem algumas complicações que depois vão acompanhar conosco no consultório. E aí comecei a minha vida a ficar muito dentro de unidade de terapia intensiva, de unidade coronariana, e aí a partir daí foi desenvolvendo a vontade de ser intensivista, e aí foi vendo que os riscos inerentes para acontecer isso são riscos muito fortes da parte nutricional, e aí foi somando a vontade de atender, né? Pacientes que internam em CTI precisam ser nutridos, aí eu comecei a trabalhar com a nutrição dentro das unidades hospitalares, do CTI, para a recuperação dos pacientes, e aí a coisa foi só desenvolvendo e acabou fazendo também a nível de consultório. Doutor, é certo eu chamar o senhor de nutrólogo, então? Ou não? É certo? É certo, né? Sabe por que eu tô falando isso? Porque minha mãe teve esses dias um pico de diabetes e o olho acaba entortando, né? Tem todos aqueles agravantes. E aí, quando a gente, né, fala até na nutrologia, né? As pessoas associam muito com o nutricionista. Muito obrigado. E aí, nos exames, né, então vai passando por etapas, várias etapas, e minha mãe também passou por um nutrólogo, e aí a gente vê a importância também, né, não só do nutricionista, mas do nutrólogo também, para dar todo esse acompanhamento, né, porque tem muita coisa, né, que às vezes você está tomando, você não sabe, está comendo, você não sabe, e aí a questão do nutrólogo também, ele ajuda nesse próprio caminho também, até para a pessoa se restabelecer a saúde. Aproveitando também esse gancho, gostaria de perguntar também para o senhor, as questões mais cardiovasculares hoje, está muito mais envolvida com o estresse do que com a comida, do que com essa parte de ansiedade hoje, nesse mundo caótico que nós estamos vivendo? Tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? Tem. Uma das coisas, voltando um pouquinho na sua fala, né, existe uma confusão muito grande entre nutrólogo e nutricionista. Sim. Né? Na verdade, a diferença é que um é médico, o outro é nutricionista, né? O médico avalia as doenças causadas pelas carências nutricionais e as consequências. Eu falo que a gente trabalha com a saúde, não com a doença. Por quê? Na verdade, eu vou repondo as coisas para evitar com que ela aconteça. Então, o médico pode prescrever, a nutricionista não. Quem vê a parte mais de plano alimentar é a nutricionista, né? Claro que o nutrólogo até pode ter essa ideia, mas há uma diferença em relação de medicar, né? De tratar com medicamentos, principalmente alopatas, né? Que a nutricionista não está habilitada ou ainda não tem autorização para fazer. Então o nutrólogo, além dele ajudar nessa parte da própria comida, da própria alimentação, ele também tem essa parte da medicação, né? Isso. E justamente essa parte da medicação, porque minha mãe estava tomando um outro remédio, que automaticamente quando a nutróloga veio, ela falou, não, para agora, porque agora é uma outra conversa, que muda a alimentação, muda tudo. Então, a importância, né, de falar com o nutrologista, de falar com o nutrólogo, e entender primeiro o panorama, né, que está acontecendo, e depois procurar também o nutricionista, para você acerta a parte da questão da dieta, né? Muito legal isso. Respondendo você pela segunda, hoje, né, a gente vê que um dos pontos fundamentais e acontecimento das doenças está linkado à parte nutricional, né? É um dos pontos fundamentais hoje, né, que a gente vê o alto risco do paciente que tem uma alimentação irregular ou qualquer outro tipo de situação. Isso pode se agravar cada vez mais, né, doutor? Né? Porque ainda quando o coração dá um sinalzinho, por mais alarmante que seja, é porque ele já está mostrando que ali precisa de um cuidado especial, né?
E aí tem algumas patologias que as pessoas só procuram em últimos casos, né? O cardiologista deveria acompanhar sempre, né? Para ver se está tudo em ordem. Principalmente para essa questão da alimentação, da qualidade de vida, né? Que tudo isso influencia nos órgãos, no coração, no fígado, no estômago. Tudo tem uma sequência, né? Se você não tem uma vida automaticamente bem saudável, isso aí no decorrer dos anos vai aparecer lá na frente, né, doutor? Sim, a ligação é muito importante. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tem algumas medicações que inibem a absorção de vitaminas do nosso corpo, né? E aí você acaba tendo uma baixa da vitamina e uma repercussão. Vou dar um exemplo, vocês têm algumas medicações que inibem a absorção de B12. E aí, com a deficiência de B12, você pode levar, inclusive está descrito, que há uma relação, inclusive, com Alzheimer. Então, eu falo sempre que a gente trata a saúde. Sim. E não a doença, né? Diferentemente do que a gente aprende. No caso, seria mais a medicina integrativa voltado ou não, doutor? Eu não gosto de botar nomes, né? Porque agora tudo é nominal. Tudo é nomes chiques, né? Tudo é nominal. Na verdade, o que a gente faz é o que se dizia no passado como prevenção. Como prevenção. E que continua valendo, né, doutor? Muito. E quais são essas prevenções? Hoje, se o senhor pudesse falar, aí o senhor fica à vontade, tanto na parte cardiológica, na parte que acaba misturando, né? Que mistura, né? Porque é isso que eu ia falar agora, isso que é o mais legal, né? Quando a pessoa vai lá e procura o senhor para uma questão cardiológica, automaticamente ela já está ligada com essa questão nutritiva, né? Mudança de hábitos, mudança de hábito, e até também para entender o que tomar, quais são os remédios, o que vai fazer efeito, o que não vai. E acredito também que o senhor também já deixa quase meio caminho andado também para o nutricionista, né? Para ele entender melhor o que está acontecendo, né? Na verdade, hoje a literatura inteira ela preconiza muito a identificação dessas situações, né? Hoje se fala muito em cuidar do adolescente, né? Eu até estava conversando com a Tamires, né? Porque no passado a criança saudável era gordinha. Sim. Né? E hoje não é isso a preocupação, entendeu? A preocupação hoje é a gente prevenir, né, um crescimento de coisas que vão levar na quarta e na quinta década da pessoa complicações de saúde importantes. E muitos jovens, o Raul está aí na tela junto com a gente, vai entrar nesse assunto também. Daqui a pouco tem o nosso boletim de ocorrências, o Raul trazendo todas as informações para a gente. Nessa questão de quantos jovens, né? Obesidade, mas quantos jovens também tendo problema. Esse último final de semana, né? Nós tivemos aqui em Dois Córregos um jovem, né? Que todo mundo conheceu, passou pela creche, foi filho da Catarina, né? Um jovem aí que permeia a nossa idade, 40, 42, não sei se 42, 45 anos, mas, né? Que a gente vê hoje 40 anos na flor da idade aí. E acabou sofrendo um infarto também. Muitos disso pode ser ocasionado pela família, né? Herança familiar, mas muito está relacionado também por que eu estou falando isso, doutor? Que a gente escuta muitos jovens hoje em dia, a gente fala de jovem que infartou, que teve problemas de coração. Então, isso também está muito ligado ao tabagismo, à própria alimentação, à própria qualidade de vida. Não estou querendo dizer que foi né, desse moço foi por causa disso, mas eu estou fazendo ligação por causa da própria idade. A gente escuta muito hoje jovens com problemas de coração ou com problemas mais cedo, né? Descobrindo mais cedo, coisa que a gente escutava falar, né? Que só quando vai ficar mais velho, quando você tiver tal idade. Hoje não existe mais isso, né? Já mudou-se muito, né? A coisa vem mudando porque toda a infraestrutura para manter vem mudando. Hoje se preconiza a preocupação que a coisa vem plantando coisas ruins no nosso organismo desde a adolescência. E aí acaba acontecendo. E aí vai somando o tabagismo, a alimentação irregular, né? Tanto excessiva como irregular, ou na qualidade ou na quantidade, né? O estresse são mecanismos que vão trazendo, né? Complicações
e que uma hora acaba acontecendo. Então é um somatório. A genética é um ponto fundamental, né? Mas é o que eu falo, que a genética a gente não consegue tirar, essa herança existe, né? Mas conseguimos tirar as outras coisas, o sedentarismo, a alimentação correta, a mudança de hábito de vida. E isso transforma em quê? Redução da mortalidade lá na frente. Então é dois eventos. E a genética, Então, tem um acompanhamento também, né? Sim. Conforme quanto mais cedo descobre o acompanhamento do médico, você tem uma qualidade de vida melhor. Eu esperava até Raul o vai doutor. entrar aí na nossa conversa Eu agora. esperava até o doutor chegar no sedentarismo, né? Então, doutor, aí, em suma, aí, uma atividade física regular é importante demais. Sem dúvida. Na verdade, há uma preconização pela sociedade de pelo menos 150 minutos semanais de atividade física para poder você ter o mínimo necessário para ter uma resposta cardiometabólica. E qualquer tipo de atividade hoje, né, doutor? Desde que seja acompanhado por um profissional, né? Mas pode ser uma caminhada, pode ser uma natação, pode ser uma academia, e disso acompanhado com uma alimentação saudável também. Né? Não há sombra de dúvida de que se você não fizer alimentação e fizer exercício, não muda praticamente quase nada. Sim. Né? Porque o que você vai tentar mexer no organismo, a alimentação acaba prejudicando. Gente, eu sei que tá demais, né? Tá muito legal, bastante pacientes do doutor tá aí, né, nessa expectativa, acompanhando, mas vamos fazer um minutinho para os intervalos. O consumidor merece o melhor, por isso são 33 anos de trabalho, honestidade, qualidade e a certeza de uma ótima compra. Com atendimento e entrega rápida. Na Comercial Garro, você encontra do básico ao acabamento e um atendimento que faz toda a diferença. Então, quer reformar, construir ou até mesmo fazer um reparo na sua casa? Procure a Comercial Garro. Eles estão lá para melhor atender, com as melhores condições de pagamento. Endereço Rua 15 de Novembro, 1428. Fone 14 3652 2164. A Stamp Art vem com uma novidade maravilhosa. Corre para a Stamp Art que eu te ajudo a escolher o presente adequado para a mulher da sua vida. Gente, na Stamp Art agora está com uma linha nova, isso mesmo, toque de natureza, sabonete artesanais feito especialmente para hidratar, perfumar e deixar a elasticidade e a vitamina em dia da sua pele. Gente, sabonete para cada momento do seu banho. Sabonetes com várias fragrâncias, terapêuticos também, Tamires. Por que terapêuticos? Por quê? Porque o sabonete artesanal, ele vem, sabonete de camomila, ele vem para quando você tiver aquele dia mais cansativo, chegar no final do dia, o seu banho seja um momento relaxante. Então ele vem com essências de camomila, sabonete de mel com laranja. Olha que linda a estética. E sem contar que também temos sabonetes já com as buchas para uma esfoliação. O toque de natureza, ele vem especialmente para as pessoas modernas de hoje em dia, que não têm tanto tempo de ter esse contato com a natureza. Então são sabonetes naturais feitos com essências da natureza, de camomila, essência de flor de laranjeira, que tem vitamina E, D. E para você deixar ainda mais cheirosa, mais agradável o seu momento, a gente vem também com essa linha de Body Splash, que é maravilhosa. Uma linha chamada Shekinah, que temos várias fragrâncias. O Glow Intense, um Body Splash maravilhoso, que deixa ainda a sua pele iluminada, e um body que é bem intenso. O Lumery Blonde, ele é um perfume mais floral, mais delicado, para uma mulher mais reservada, que não gosta, até no final do dia você quer tomar aquele seu banho e passar esse body, ele é maravilhoso para você relaxar e ficar cheirosa no final do dia. E para o público masculino, a gente tem o Aero Invictus, um body splash maravilhoso, que tem uma fragrância marcante que o público masculino
vai amar. E também temos os kitzinhos montados. Podemos montar cestas com todos eles, com sabonete de mel, com sabonete de várias fragrâncias e body splash. Também quer deixar seu carro mais gostoso, que vai além. Quer convidar uma pessoa, dar uma carona, a pessoa entrar no seu carro e ficar marcante? Temos os cheirinhos para carro. Olha que embalagem linda. Isso mesmo. Só aqui na Stamp Art você encontra essa linha inteira. Entre em contato nas redes sociais @StampArt ou 14 99 861 9643. Se você está pensando em locação de imóveis, comprar ou vender, não perca tempo. Fábio Pisati Imóveis tem o melhor negócio para você. Avaliação, administração imobiliária, buscando sempre fazer o melhor negócio com honestidade e seriedade. Faça-nos uma visita. Rua 3 de Maio, número 1200A, ou pelo telefone 14 98114 9254. Fábio Pisati Imóveis. Você ainda está na mesma operadora por causa do seu chip de celular que está com o mesmo número há anos? Calma, não fica preso numa operadora só. A Vero te ajuda. 4 e 5G com cobertura nacional para você usar seu chip onde você quiser no Brasil. E outra, ligação ilimitada para qualquer DDD e operadora do Brasil. Na Vero você tem planos de fibra e chip, tudo na mesma fatura. Vem pra Vero. Inclusive, hoje eu passei na academia de manhã, as meninas já me questionaram. Tamires, pergunta isso. Todo mundo quer tirar as dúvidas. O que hoje está no auge, hoje em dia, são o emagrecimento, né? Todo mundo quer emagrecer. E quer emagrecer para ontem, de forma rápida. E acontece muito, né? Numa faixa etária, principalmente, eu acredito que a mulher que tem, não sei se é lógica, o metabolismo um pouco diferente do homem, o emagrecimento, que se torna, às vezes, depois dos 30 anos, um processo mais lento. O que o senhor indica, na verdade? Porque acontece muito o que eu vejo, e as meninas me perguntaram isso, por que a mulher, depois dos 30 anos, começa a ficar mais difícil o emagrecimento? Eu vou na academia, eu treino, eu faço isso, eu como e não emagreço. Na verdade, tem vários pontos que têm que ser tocados porque ficam rotulando determinadas coisas, né? Metabolismo, né? O que é o metabolismo? Resistência à insulina, o que é resistência à insulina? Então, é um estado que acontece ou que acabou acumulando que vão atrapalhar todo o mecanismo, né? As pessoas se falam tanto em resistência à insulina, mas o que é resistência à insulina, né? O que isso é um mecanismo? Na verdade, a gente tem algumas produções, nosso organismo tem a produção de um hormônio, um peptídeo chamado insulina, né? Onde ela vai quebrar as gorduras de forma bastante simples, e a gordura para que tenha energia. Então, ela produz energia. Só que ela tem um limite de quantidade que ela consegue ser colocada no sangue ou para poder digerir ou no digestivo. E aí a gordura passando a mais, ela não consegue quebrar, e aí essa gordura começa a ser acumulada. Quando essa gordura começa a ser acumulada, ela começa a impregnar entre as vísceras, de forma mais grosseira falando, e também no fígado. E aí, por quê? Porque a insulina não produz mais quantidade do que tem de gordura entrando. Então, sobra. E aí acaba acumulando. Essa gordura, quando ela impregna, ela começa a liberar determinadas substâncias que ativam o que a gente chama de processo inflamatório do paciente. E aí esse processo inflamatório acaba interferindo em glândulas, liberando menos hormônios, liberando determinada substância, e aí começa a ter um movimento, um organismo funcionar de forma mais lenta. Isso é que chamam de metabolismo lento. Eu dou um exemplo, né? Eu até falei para você, né? E um exemplo até que é fácil de entender, né? Como você pegasse um carro, saísse com o carro, acelerasse o carro, só que esqueceu de tirar o freio de mão. O carro vai arrastado.
E isso é um metabolismo lento, ou seja, ele vai arrastado. E aí, quando eu tenho a gordura inibindo glândulas, inibindo algumas substâncias, eu começo a ter alterações hormonais. E aí, perdão, porque cada vez vai esforçando mais, né? Isso, né? O próprio corpo, tudo você vai forçando. E aí vai aumentando, né? porque aí eu não consigo mais metabolizar, aumenta mais a gordura e fica um ciclo. E aí é o que se fala de que não consegue emagrecer, né? Emagrecimento rápido, você retorna tudo rápido. Então, a gente não pode pensar que vai emagrecer para amanhã. Isso provoca mais doença do que saúde. Então, você tem que ter um emagrecimento lento e com segurança, para poder você conseguir chegar ao ponto. Então, tempo a gente tem que ter para poder conseguir. E a coisa começa a entender para poder você conseguir fazer essa quebra desse metabolismo. Eu falo no consultório que se eu não conseguir entender o organismo da pessoa, eu não consigo fazer funcionar. Então, são substâncias, por isso que se fala muito, e devem ter te perguntado, provavelmente a pergunta que você vai falar, que as pessoas usam medicamentos, começam a emagrecer, param, não emagrece mais, e aí travou, e aí acha que não funciona, porque na verdade é um conjunto de situações que vão fazer isso atrapalhar. Doutor, aí não é uma caneta milagrosa, né, na verdade. Aí entra o especialista, um médico, justamente para isso, né? Não é tomar indiscriminadamente como estão tomando essas canetas emagrecedoras e tudo mais. É procurar um médico e ver se aquilo é uma das soluções, né? Na verdade, eu falo que, infelizmente, a propagação da substância que as canetas possuem, né, foram feitas de forma muito ruim, porque são medicamentos que são efeitos... eu falo que não é bem para emagrecer, na verdade é para trazer saúde. Quem está fazendo mal ao seu organismo é a gordura. Se ela que está agredindo o meu corpo, ela tem que ser destruída. E a medicação acaba fazendo com que eu feche um ciclo para não deixar com que eu aumente ou que eu consiga eliminá-las. Então, essas medicações são medicações, hoje em dia, o consenso, são canetas medicações que vão trazer não só a queda da gordura, né, a redução da gordura, e sim como proteção cardiovascular. Eu tenho uma redução da incidência de infarto reduzida, redução hoje da gordura no fígado, que hoje já está comprovado na literatura que o fígado hoje, a maior incidência de cirrose não é a bebida alcoólica, é a gordura. E é um dos principais vilões, né, doutor? E vocês devem essa questão da gordura no fígado, ter ouvido falar hoje, no passado, que o fulano morreu de cirrose, mas nem bebia. Alguém já ouviu falar isso? Muitas vezes. Sim. Então, mas não era a gordura que está levando a cirrose. O hábito alimentar totalmente, né? E essas gorduras do fígado, ela libera um tipo de colesterol, que é o colesterol ruim, que é ele que vai levar ao entupimento das artérias. Então, é um ciclo. Então, essas canetas hoje, essas medicações hoje têm comprovação de melhora hepática, melhora renal, melhora cardíaca e de AVC. Então, você reduz todo um quadro clínico, né? Então, na verdade, está trazendo saúde. Mas, doutor, essa questão da caneta, além da questão de trazer saúde, isso tem que ser assim, né? A gente precisa sempre acompanhamento médico sempre, né? Porque aí o que a gente vê de contrabando de caneta, que agora virou uma febre, né? E aí a gente tem que frisar que a gente não sabe onde estão esses armazenamentos, de onde vem, se realmente são, né? Se o líquido que está ali é um líquido realmente emagrecedor. E a pessoa precisa também ter coragem, né? De conseguir comprar no lugar que não tem procedência e colocar a substância para dentro do corpo, né? Isso pode trazer outros efeitos também. Porque, na verdade, essa substância ela tem que se manter numa temperatura entre 2 e 8 graus. E como vem de contrabando, vem escondido em tudo quanto é lugar. De qualquer jeito, né? E aí, quando você tem uma temperatura diferente, você acaba perdendo a função da molécula. E aí acaba não fazendo efeito. E sem contar que, assim, o que está acontecendo hoje em dia, que a gente vê muito, pessoas que não têm uma noção da medicação, de como fazer, de como usar, a quantidade certa. Aí acontece muito, eu estou tomando, mas o meu corpo estagnou.
E houve muito. Ai, mas fulano emagreceu, já ouviram muito esse termo, que eu acho que é bem comum, cabeça de monjaro. Nossa, mas você viu, emagreceu, tá só com cabeça. E a questão, o que acontece? Isso aí, agora tem os filhos do monjaro, né? Os Sim, filhos do os filhos do monjaro. monjaro. Já tem vários termos, se ouve muito falar. E a Porque ela questão... interage com o anticoncepcional e aí diminui o efeito dele. Ai, gente, não sabia Por isso, dessa. Também não sabia dessa, Os não. filhos Olha. do monjaro, eu não Por isso que sabia. tem filho do monjaro, né? Ah, então o monjaro ele inibe o efeito Toda do... medicação, seja ela qual for, para qualquer doença, ela tem interação com outra, pode acontecer. Né? Então, tem alguma, inclusive com alimentos. Existe, por exemplo, anticoagulantes que os pacientes cardiopatas às vezes tomam, que ele interage com, por exemplo, alguns alimentos. E tem que fazer o comprimido longe das refeições, como a varfarina, que é o Marevan. Por quê? Em meio que tem alimento, ele é inibido, então a absorção é irregular, é pouca. E aí a gente não consegue manter a dosagem. Então, aí a função da cardio e do cardiologista Sim. e do nutrólogo para interir. Eu não sabia dessa dos filhos do monjaro, hein? Você imagina que você tomou para emagrecer quando você vê que você tá grávida? Aí lascou, aí pronto, tem que começar tudo de novo. Ai, mas acontece, né? Por isso que o acompanhamento médico e ter, né, sempre um médico junto com a gente é a primeira opção. Na verdade, é a primeira e a mais correta, né? Para você não ter problema, nem com saúde. E a questão mesmo dessa questão dos medicamentos, armazenamento, onde você compra, né? Sempre tem que ter uma indicação do médico, um acompanhamento, né? Porque além de tudo isso, né? Se depois aí, né, no findar das coisas, você pode ter um problema seríssimo de saúde também. Sem Que aí contar... pode se agravar, né? Sem contar que o cara pode induzir, colocar algum produto para crescer isso aí Com também, certeza, né? O com que é certeza. ilegal, né? O que é rentável, né? As exatamente, pessoas fazem né? sempre render, né? É um mundo muito rentável, gera dinheiro, né? Hoje a Lilly é a maior, tem um rendimento absurdo em razão dessas medicações que ela montou, né? Que ela foi Sim. em pesquisa e tudo mais. Há um investimento grande da empresa, óbvio, né? Isso é inegável, né? Mas acaba tendo essa situação de mercantilismo, de vendas e irregulares. É aquele negócio, onde as pessoas Sim. vejam Lucro, é né? rentável, começam a dar jeito para ganhar dinheiro também. Doutor, maior dúvida, que eu acho que essa é uma das perguntas para finalizar aqui o quadro, com o tempo, o pâncreas, para quem faz um tratamento, eu, Tamires, um exemplo, faço um tratamento há mais de um ano, o pâncreas ele pode parar de produzir a insulina, se tornar dependente da medicação das canetas ou não, e virar um tratamento como se fosse um tratamento de diabéticos ou não? Na verdade, existe aquele mito de que o remédio acostumou ou viciou ou qualquer outra coisa e acabou não funcionando ou tem algumas complicações de forma crônica. Na verdade, o remédio, a medicação, ela não acostumou com o corpo. Nosso corpo é que muda. A gente fica mais velho, o nosso hormônio muda, nosso peso muda e aí aquela quantidade de medicação passa a não fazer efeito. E aí a gente tem que reajustar. Com relação a essas canetas, essas medicações de emagrecimento, que a visão é que o mundo vai mudar, né? A gente vê empresas de alimentação mudando o estilo de alimento porque o mundo mudou e vai mudar mais, né? Então, tem já outras medicações de melhores qualidades, inclusive tem outros peptídeos aí que inclusive vão ter um emagrecimento e um ganho de massa muscular maior do que a bariátrica, por exemplo. Então, a coisa vai mudar o tipo de alimentação, né, das pessoas pela medicação. Agora, com relação à forma crônica, você tem que entender como o organismo responde. Você atinge uma meta e aí, a partir daí, você entende como ele responde. Pode ser que a pessoa, só com atividade física e alimentação, consiga sustentar, pode ser que precise de alguns momentos no período do ano fazer reposição, ou
cíclicas, ou mensal, ou semanal, e a gente está vendo aí medicações chegando aí que a gente faz uma vez por mês, que faz uma vez a cada 6 meses. Por exemplo, tem remédio de colesterol hoje que a gente aplica uma injeção uma vez por mês. E a pessoa não precisa ficar tomando todos os dias. Então, e a questão que o senhor até falou, doutor, perdão, dessa questão da bariátrica, agora, obviamente que não, porque né, as coisas mudaram, tudo se evoluiu, mas antes a gente, né, no comecinho, quando teve essa questão da bariátrica, depois era só grampeava, não precisava cortar, teve muita gente que passou muito mal, muita gente que no começo demorou para se adaptar. Hoje é um dos métodos que mais salvam, né, principalmente para quem sofre com obesidade, mas essa questão da caneta vir para facilitar também, e ter esse jogo junto com a medicina, né? Não uma caneta para vir para depois deixar você deficiente em alguma parte do seu organismo, mas uma caneta que venha para ajudar. Isso é muito mais que você acaba evitando um processo até muito invasivo, que hoje é só bariátrica, é um furinho e tudo mais, mas antes tinha que cortar, mas é um processo invasivo, não deixa de ser. Não, eu não sou contra, tem sua indicação. Sim. Mas hoje a medicação vem realmente para auxiliar bastante e mudar a perspectiva da população, né? A gente vai ter uma nova perspectiva de população diferente, porque o índice de mortalidade com certeza vai diminuir pela quantidade de recuperação, de melhora da saúde, redução de obesidade, né? E a gente hoje vai ver essa situação. E o tratamento não é crônico, que a gente chama, na verdade, é o acompanhamento, né? E aí, você só vai medicar se precisar. Então, é entender como o organismo vai responder depois. Claro que existe um desmame, claro que existe uma situação para a gente chegar lá. Mas, e a preocupação é sempre a gente não deixar retornar, porque a gente sabe, hoje é literatura, que há um reganho, não só do peso, é de todo o benefício que a droga traz, como proteção cardíaca, renal e neurológica e hepática, que a droga traz, né? É perder isso que a gente ganhou. Então, esse viés vai acontecer. De que maneira? Ou por medicações diferentes, mais sofisticadas, que vão ter uma posologia mais espaçada, ou dependendo do organismo do doente, a gente vai acompanhando e vendo o que ele precisa. Perfeito. Doutor, queria agradecer a presença do senhor aqui, a esposa do senhor que veio junto. O senhor de Jaú, né? Sou de Jaú. O senhor é carioca, nós sentimos os S's, mas ele é de Jaú. Doutor, para quem quiser falar com o senhor, quiser conhecer o consultório do senhor, quiser um atendimento, até para saber mais, tirar outras dúvidas, como que faz para encontrar o senhor, endereço, telefone? Eu tenho consultório lá em Jaú, tá? Cardio Nutri Saúde é a clínica é minha, né? Cardio Nutri Saúde. Cardio Nutri Saúde, tá, gente? Tem lá no Instagram, direitinho, a Cardio Nutri Saúde. E o telefone é o 998820203, que é o telefone da clínica lá que a gente atende e vai acompanhando. Até bom repetir, E pelo jeito é o WhatsApp, né, doutor? Para facilitar a vida da gente. É bom repetir o telefone. 14-998820203. Ou se não pelo Instagram também, que Isso, Cardio Nutri Saúde. Tem o endereço da rua, doutor? Onde fica? Tem, no Instagram tem. Rua Sebastião Toledo Barros, 768. Aí, ó. Só seguir no Instagram que você vai ter todas as informações e poder contactuar. Claro. Doutor, muito obrigado mais uma vez por ter tirado as nossas presença. dúvidas. Obrigado, Tamires, mais uma vez, mais uma Alex. terça-feira. Então, pessoal, nosso Momento Saúde é um quadro. Ele é de grande importância, porque aqui a gente dá várias dicas de saúde. E saúde que é o nosso bem maior, que a gente sempre está se cuidando, sempre indicando grandes profissionais da área da saúde, dando várias dicas de saúde. Então, gente, a saúde sempre ela vem em primeiro lugar na vida, né? Eu sempre falo assim, quando a gente tá bem, tudo a gente corre atrás, né? Primeiro saúde, depois o resto a gente corre atrás. E é isso aí, pessoal. Estamos chegando mais um final dos Sabores e Tradições.
que também os sabores também vêm dos alimentos saudáveis, né, gente? Os alimentos que nutrem o nosso corpo. E aí começa o bem-estar, começa uma vida saudável, para você ter mais energia, para você exercer suas atividades diárias. Então, tiraram todas as dúvidas com o doutor. Então, fiquem aí até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.